Bom dia a todos. Como prometido, estamos aí gravando mais uma aula das Epístolas Paulinas no nosso canal Teós Teologia para Todos. Para você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Arnoldo Jacob, sou bacharel em Teologia e Ciências da Religião e estamos aqui compartilhando um pouco do conhecimento da Palavra de Deus com vocês aí que nos assistem. Você que chegou até aqui nesse canal, antes de iniciarmos essa segunda parte da aula introdutória de Epístolas Paulinas, se inscreva aí no nosso canal, curte aí a nossa página, compartilha com os amigos, para que a gente possa estar divulgando um pouco mais desse nosso conhecimento às pessoas espalhadas aí ao redor do mundo. Não sei até onde esse vídeo aí vai alcançar, mas no mundo globalizado da internet que nós vivemos, o nosso vídeo e tudo que a gente faz pode estar chegando a diversos lugares. Então, desde já eu agradeço a sua presença no meu canal, se inscreve aí, deixa o seu like e vamos começar a nossa aula sem demora, ok? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das Epístolas Paulinas e a redação das cartas no mundo greco-romano, como eram essas cartas escritas, como isso aí funcionava naquele período, naquela época. Hoje em dia nós já estamos num período mais evoluído, como eu já falei em aulas anteriores. Hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde até o e-mail está se tornando algo ultrapassado. Hoje em dia, se você prestar atenção, a maioria das coisas está se resolvendo por WhatsApp e não sei o que mais pode vir a aparecer aí no futuro. A tecnologia está abrindo aí para a gente aí grandes espaços, né, grandes áreas novas para comunicação. Entre elas, essa que eu estou fazendo aqui agora, de gravar um vídeo, né? Acredito que não muito num tempo distante, dentro em breve, talvez as pessoas gravem vídeos, umas para mandar para as outras, ou até mesmo videochamada, videoconferências, como nós estamos fazendo uso hoje em dia. Nós estamos vivendo um período de pandemia, né? Esse vídeo está sendo gravado aí no meio aí da crise do Covid-19, né? E hoje em dia as videoconferências, as videochamadas estão sendo muito utilizadas para que as pessoas se comuniquem. Mas na época de Paulo, quando Paulo começou a escrever as suas cartas, as suas epístolas às igrejas, era uma coisa necessária, era o mais top, como a gente poderia dizer, do meio da comunicação naquela época, né? É a pessoa que sabia escrever, grafar, né? Essa pessoa, ela dominava uma tecnologia muito à frente das outras que não sabiam fazer. Vamos ver um pouquinho como isso funcionava, né? Vamos falar primeiro um pouco da extensão, do conteúdo, né? E do destino das cartas no mundo greco-romano. As cartas, elas contavam em média, no máximo, por 90 palavras missivas e literais, ou seja, 90 palavras era algo muito pouco, mas muito pouco mesmo para aquela época, né? Mas era o que o pessoal usava, mais escrevia. Por exemplo, ali a gente vai ver que está citado ali o estadista romano, né? Cícero, e um outro escritor grego, Seneca, que era filósofo, não é mesmo? E elas totalizavam em média ali 90 palavras, no máximo 200 palavras, né? Isso aí, perto das cartas que Paulo escrevia, era quase nada. Paulo vai começar a escrever cartas muito mais extensas e com objetivos diferentes, né? Como essas cartas eram escritas? Talvez você me pergunte, né? Vai estar aí ao lado no slideshow. Quando tudo começou com o bloco de argila que está ali no meio, né? A famosa escrita cuneiforme, que começou na região da Babilônia. Os assumérios, talvez, os babilônicos, foram os primeiros a começar com essa escrita cuneiforme. Eram pequenas placas de argila com medidas aí entre mais ou menos 20 a 25 centímetros por 10 a 15 centímetros, e nessas plaquinhas de argila eram cunhados, né? Por que cuneiforme? Como vocês podem ver, era uma cunha de madeira que eles tinham e eles apertavam com essa cunha de madeiras uma certa sequência, numa certa posição, e isso formava uma escrita. Posteriormente evoluiu um pouco e foi então o uso do pergaminho, que é o redondo, que vai estar aí do lado direito da tela, né? O pergaminho é o responsável, né, por ser retirado ali e aumentar um pouco mais a extensão da escrita, porque
O bloco de argila, a escrita cuneiforme, o volume para uma escrita, por exemplo, 90 palavras missivas, gerariam aí de 3 a 4 tabletes desse de argila. Já no pergaminho podia se escrever uma extensão maior. O pergaminho ele era a parte de baixo do couro da barriga de alguns animais, era retirado ali essa parte de baixo da barriga dos animais, e eles usavam essa parte, limpavam isso bonitinho, punham para secar e faziam aqueles rolos, né? Isso aí, essa técnica começou a ser feita na cidade de Pérgamo, por isso o nome da cidade de Pérgamo e o nome do rolo ser pergaminho. Um pouco mais à frente o pessoal vai aprender então aí a fazer o papyrus. O papyrus foi uma evolução tecnológica, um salto na tecnologia daquela época por ser barato. Vamos entender, o pergaminho ele era muito caro, porque o pergaminho era couro animal, demandava de você matar um animal, o preparo do pergaminho demandava de muito tempo. O papyrus não. O papyrus, para quem não sabe, aqui no nosso país a gente tem uma planta muito parecida com o papyrus, tá? Não é o papyrus, mas é muito parecida com o papyrus, que é a taboa. Quem já foi pescar já viu aquela planta que é uma haste verde, comprida, na ponta tem igual como se fosse uns cabelinhos espetados, né? É a taboa. O papyrus é um primo da taboa. E aí o papyrus tinha em grande abundância, né, no Egito, e os egípcios então foram responsáveis por aprender aí a fazer o papyrus e fazerem o papyrus. O papyrus, como eu disse, foi um salto na evolução tecnológica por permitir a escrita de uma maneira mais barata e em massa, se assim podemos dizer, ok? Então, como eram escritas as cartas de Paulo? Em folhas de papiros. Com certeza as cartas de Paulo foram escritas em folhas de papiros, ok? Normalmente, as que eles utilizavam tinha 34 por 28 centímetros, algo muito perto com os cadernos universitários que nós temos hoje, ok? E elas continham ali em média de 150 a 200 palavras em cada página, ou seja, se a gente voltar lá para trás no bloquinho de argila que era feita a escrita cuneiforme, só uma página, agora a gente já tem um avanço da quantidade que a gente consegue grafar, escrever ali naquelas páginas, ok? Dependendo do tamanho da grafia da maioria das pessoas, não cabia de 150 a 200 palavras, mais ou menos, ok? Todavia, a dimensão média nas epístolas paulinas, né, a quantidade que Paulo escrevia, quando a gente volta lá para trás, mais ou menos, que Seneca escrevia, por ser um filósofo, 200 palavras, as escritas, as epístolas paulinas, elas vão conter mais ou menos, né, de 335 palavras até 7.114 palavras, como é no caso da carta aos Romanos. Então Paulo ele começa a escrever cartas numa extensão nova, numa extensão completamente diferente do que existia naquela época. A gente pode de alguma forma até dizer que Paulo foi um inventor de uma nova forma literária, ok? Se você estiver me assistindo, você fez letras, você já deve ter ouvido isso aí ser citado. Em muitas universidades, quando a pessoa faz letras, né, até mesmo em arte, a pessoa vai citar o apóstolo Paulo por conta da forma literária nova que ele faz de escrever essas cartas extensas. Até então, no mundo não se era visto cartas com tamanha extensão. Ok? Quando eu digo cartas é porque vamos lembrar o que a gente viu lá atrás. Elas foram endereçadas a alguém. Então não foi um livro de história, não foi... Como, por exemplo, a gente pega os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Os evangelhos não são cartas, os evangelhos são registros históricos escritos. Aí é diferente. Paulo escreveu cartas. As cartas de Paulo que nós vamos estudar, nós vamos ver à frente, que elas foram endereçadas a alguém, elas foram destinadas a alguém. Ou seja, elas tinham uma função. Qual era a função? Como a gente viu na aula anterior. A função era alertar, instruir, né, corrigir, né, as pessoas através dessas. Então Paulo ele vai lançar aí esse novo estilo, muito provavelmente, de cartas extensas para tratar de situações, para corrigir situações e até mesmo para passar instruções aí às suas igrejas,
ok? A gente tem que lembrar, e mais à frente a gente vai ver isso mais a fundo, que as cartas surgiram por conta das viagens missionárias de Paulo. Paulo, nas suas viagens missionárias, fundou a igreja e ele tinha que continuar suas viagens, e ao mesmo tempo que ele continuava suas viagens, ele precisava ali, então, acabar, por assim dizer, continuar instruindo, corrigindo e preparando as pessoas ali na igreja, e a forma que ele tinha era as cartas. Então ele começou a ter que fazer o uso dessa nova ferramenta, ok? Como a gente vai ver e como eu já disse, Paulo é responsável então por uma revolução literária, ok? Inova não só nas suas extensões, tá? Como eu disse, não é só porque as cartas de Paulo eram mais extensas que foi uma revolução literária, ok? Mas também a natureza, né? Porque nessa época o máximo que se escrevia era uma carta destinada a uma pessoa específica. E Paulo agora vai escrever essas cartas destinadas a uma comunidade, e a natureza teológica que vai acontecer dentro dessas cartas que Paulo vai aí estar enviando. Então tem uma natureza teológica dentro disso. Qual que é a natureza teológica? Como eu disse, a gente tem que imaginar, a gente está aqui aprendendo, vendo a respeito das epístolas paulinas, e talvez muitas pessoas não pensem, mas naquela época as pessoas não tinham o conhecimento e a facilidade que a gente tem hoje. Hoje, quando eu cito um versículo bíblico para você, mesmo que eu não apresente ele aqui, muito provavelmente você que está me vendo, mesmo que você não seja católico, mesmo que você não seja cristão, você já teve contato com a Bíblia, ou você vai conseguir uma Bíblia muito facilmente. A maioria das pessoas tem Bíblias na sua casa. Muitas têm lá ela jogada no canto, empoeirada no canto, nunca abriram ela, nunca se interessaram nela, mas tem. E mesmo que não tenha na sua casa, eu garanto que numa breve saída que você der aí, ou se você ligar para qualquer parente seu, você vai conseguir uma Bíblia. Naquela época não, naquela época a gente tem que entender que a gente tinha dois lados. A gente tinha o lado do judeu, e o judeu, quando se convertia, não tinha problema, porque o judeu ele já estava moldado, ele já estava preparado para isso. O judeu já conhecia o Deus Jeová, Ahué ou Jeová, como queira, né? A gente não sabe a pronúncia correta do nome de Deus até hoje, por conta do que aconteceu quando os judeus grafavam o nome de Deus por respeitarem muito o nome de Deus. Eles sublimaram algumas letras do nome de Deus e ficou só o tetagrama, que faz alguns pensarem em Jeová, porém esse já foi descartado, muito provavelmente algo como Jeová ou Ahué, né? Mas o fato é que eles já conheciam esse Deus, já sabiam que havia promessa desse Deus um dia vir libertar eles do cativeiro, do Messias prometido. Então, para os judeus que se convertiam, isso era tudo muito fácil. O grande problema começa quando o evangelho, no caso de Paulo, é levado aos gentios, as pessoas que eram chamadas pelos judeus antigamente de pagãos. Essas pessoas não conheciam, elas não tinham o contato com o Deus do Antigo Testamento, com o Deus do profeta Isaías, com o Deus dos judeus. Então, por isso, Paulo começa a ter que, de uma certa forma, na natureza das suas cartas, ensinar teologia para essas pessoas, assim como nesse momento eu estou ensinando teologia para você. De uma maneira simples. A gente está aqui falando da palavra de Deus, de como ela for escrita, de qual a sua função, como a gente vai ver mais à frente nas cartas, e é o que Paulo começa a fazer isso então. Okay? Então a natureza das epístolas paulinas, ela tinha em si algo novo e revolucionário, como eu disse. O seu destinatário era então um grupo de pessoas, uma comunidade, e a sua natureza era de ensino religioso, que até então não tinha sido feito, né? A não ser naquela época existiam alguns escritos que eram as epístolas literárias. Elas continham um ensaio político e filosófico, mas nada semelhante ao que Paulo fazia, ok? Por um outro ângulo, quando a gente olha as epístolas paulinas, elas são verdadeiras cartas, uma vez que elas são especificamente dirigidas à pessoa que de fato existiram. Lembra que a gente falou que a carta ela tem que ser dirigida a pessoas que realmente existiram.
As tais epístolas gerais, né, eram escritas a destinatários fictícios, logo então não eram cartas, né? Era algo muito parecido com as atuais. Hoje tem, até uns tempos atrás tinha, se você é mais jovem você não vai nem saber disso, a gente hoje tem esse conflito de idades, de tempo, né? Mas eram as tais das cartas ao editor, que eram dirigidas ao leitor em geral e não a um editor de uma revista ou de um lugar específico, ok? Então, Paulo, ele escrevia realmente a pessoas, ok? Falando um pouco da ordem, né, das epístolas paulinas, né, dentro da Bíblia, se você não sabe, eu vou citar aqui rapidamente. Muito provavelmente, depois eu vou até fazer uma pesquisa com você que assiste meus vídeos aí, você que entrou no canal, para a gente escolher qual vai ser o próximo tema de sequências de aula que eu vou dar. Mas uma delas que eu estou aí muito propenso a dar é a de bibliologia, para a gente entender um pouco mais como a Bíblia foi formada, o cânon, conversar a respeito disso, ok? Mas a ordem das cartas paulinas, e não só delas, dentro da Bíblia, quando o pessoal foi organizar a Bíblia, a gente tem que entender. Talvez você que está aí me assistindo, você não sabe disso, mas a Bíblia ela não foi feita como um todo sempre, não. A Bíblia foram diversos escritos de pessoas inspiradas por Deus, de homens de Deus, sejam eles judeus ou até mesmo depois sejam eles já fazendo parte da igreja, né, os evangélicos, né, que são as pessoas que fazem parte da divulgação do evangelho de Cristo, das notícias boas, das boas novas. Os evangelhos e os escritos antigos do Velho e do Novo Testamento, eles são organizados não por datação cronológica, muito pelo contrário. Quando a gente pega o Velho Testamento, ele vai ser separado começando com Pentateuco, depois ele vai vir com livros poéticos, livros proféticos, e todos eles da sua ordem do maior para o menor. Quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vai ter a divisão feita na forma como foi feito os evangelhos, do maior para o menor. As cartas, o livro de Atos, né? Aí vai vir as epístolas paulinas, as cartas de Paulo, escritas da sua carta maior para a sua carta menor. E as epístolas gerais, escritas da sua carta maior para a sua carta menor, finalizando com o livro de Apocalipse, escrito por João. Então essa é a forma que ela é escrita. Então se a gente pegar a Bíblia, os livros, as cartas, aliás, escritas por Paulo, elas não são em ordem cronológica. A gente depois, futuramente, estudaremos essas cartas, muito provavelmente, em ordem cronológica, tá? Por datação, da sua provável datação, né? Algumas não conseguem se ter uma datação específica, e outras têm a sua datação clara por conta de fatos que Paulo cita, e a gente pode buscar a época na história, cruzando esses fatos. Nós criamos aí uma data muito próxima da data verdadeira em que ela foi escrita, ok? Falando agora então um pouco em ordem, né? A ordem porque elas foram escritas. Olha aí que interessante, né? A primeira carta a ser escrita foi aos Gálatas, né? Foi escrito muito provavelmente antes do ano 50 depois de Cristo. Aí a gente vai ter 1 Tessalonicenses, que foi escrito entre 50 e 51. 2 Tessalonicenses foi escrito no mesmo ano, entre 50 e 51. 1 Coríntios, que foi escrito entre 54 e 57. 2 Coríntios, que foi escrito depois entre 54 e 57. Mais à frente eu vou citar para vocês, existe uma grande probabilidade de que uma terceira carta aos Romanos tenha sido escrita, e essa carta ela tenha sido ou extraviada, ou no momento da formação do cânon, o seu conteúdo ficou dúbio, né, ficou duvidoso, e não inseriram ela no cânon, ok? Depois, aí sim vem a escrita da carta aos Romanos, por volta do ano 55, né? Aí vem a carta aos Efésios, no ano de 60, né? Mais ou menos 61, depois de Cristo, mas Efésios não está incluído ali. Efésios vai ser mais lá embaixo, ali houve uma duplicidade no slide, tá? Colossenses de 54 a 57, Filemon no ano de 61, Filipenses no ano de 63, 1 Timóteo não tem uma idade que consiga ser datada,
tá? Alguém vai dizer alguma coisa ali por volta também de 60, 61, porém, como não se tem um lastro histórico, tá, gente? Quando a gente estuda a crítica textual, e a crítica textual ela vai dizer o seguinte, que você só cita uma data quando ela tem lastro histórico. Se ela não tiver lastro histórico, eu não posso citar essa data, ok? Efésios, como eu disse, entre o ano de 60 e 63, né? A carta para Tito entre 63 e 67, e segundo Timóteo lá em 66 a 67. Então essa aí é a ordem cronológica aí que nós temos das epístolas paulinas, né? Na próxima aula a gente já vai começar a estudar aí, muito provavelmente, a carta aos Gálatas. Talvez depois a gente veja a 1ª e 2ª Tessalonicenses, depois a gente vai ver 1º Coríntios, vão ser vários vídeos, vai ser extenso. Eu não quero fazer os vídeos muito compridos, né? No máximo aí vídeo com 40, 45 minutos, que é a duração de uma aula dentro do seminário, tá? Para não ficar extenso. Porém, também não dá para fazer algo muito curto e de maneira assim relaxada, sem conteúdo. Tem muita coisa aí hoje aí por aí sem conteúdo, tem muitos outros vídeos aí, eu andei vendo alguns vídeos da Epístola Paulina, onde que o pessoal foca muito em falar de lenda e coisas que não tem lastro histórico, do que falar do que tem de veracidade de lastro histórico, tá? Algo muito importante na teologia é saber a fonte, de onde veio, quem citou, e para você não propagar história. A Bíblia ela é envolta de muita história, muita lenda que nem está na Bíblia, tá? Muita lenda em torno aí também dos personagens bíblicos, das pessoas que aconteceu em volta. Então, assim, a gente precisa saber muito bem quem escreveu, quando escreveu, por que foi escrito, se tem lastro histórico, né? A Bíblia ela é verdadeira, a Bíblia não é um fato fictício. Quando você pega aí, se você fizer crítica textual, isso aí talvez seja uma aula que muito mais no futuro aí eu prepare uma aula de crítica textual sobre a Bíblia, né? Em bibliologia eu falo um pouco a respeito de crítica textual, mas é algo muito raso. Crítica textual é algo assim que ainda tenho que me preparar bastante para dar uma aula de crítica textual. Tenho estudado bastante isso daí ultimamente, crítica textual da Bíblia, mas ainda preciso estudar muito. Mas em crítica textual, uma das coisas que entra é o lastro histórico, né? Alguém citou personagens da Bíblia fora da Bíblia, né? A gente pode pegar, por exemplo, Flávio Joséfaro, né? Que é um historiador, né? Vários outros historiadores da época citam também acontecimentos que são cruzados com fatos bíblicos. Então isso aí traz lastro histórico para a Bíblia, né? Os próprios escritos aí do Mar Morto que foram encontrados recentemente trouxeram um bom lastro histórico aí para o livro de Isaías e para outros respaldos bíblicos, ok? Mas continuando a nossa aula, né, vamos falar um pouco a respeito das características do escritor. As características do escritor são muito importantes, né? A gente vai... Aqui eu venho uma explicação breve, né? Talvez alguém tenha olhado ali no meio, aí você que já está aí, tem mais contato com a Bíblia, mas a carta aos Hebreus não foi escrita por Paulo? Não. Talvez você fique bravo, discuta aí, vai dizer, foi, é claro que foi, eu vou dizer para você que não foi. E justamente por causa das características do escritor, ok? Primeiro, justamente essa que a gente está aqui na tela, aí está o slideshow agora, né? As cartas de Paulo, ela tem um selo do escritor, não somente pelo nome que as encabeça. Se a gente for lá em Romanos 1:1, a maioria das cartas de Paulo, gente, a gente vai ver depois uma a uma, vocês vão ver, todas elas vão começar. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado pelo Evangelho de Deus, ou Paulo, servo de Jesus Cristo, ou Paulo, ele sempre, embora ele usasse dos amanuenses para escrever para ele, né, ele sempre começava a carta com uma saudação de próprio punho. Isso ajudou muito na hora do cânon para separar. As epístolas paulinas foram as mais fáceis de separar por causa justamente do selo do escritor. Então elas eram separadas rapidamente, conhecidas como carta de Paulo. Eles davam uma olhada no conteúdo, porque nessa época os agnósticos eles já estavam fortemente aí tentando se embrenhar e entrar no meio do evangelho,
E o que eles faziam era pegar, por exemplo, uma carta de Paulo e acrescentar no meio dessa carta de Paulo outras páginas, né? Então, só era feito depois uma triagem para ter certeza, pela forma literária, como ela era escrita e tudo mais, para que não deixassem passar nada que não fosse escrito de Paulo. Então, quando a gente vê em bibliologia, a gente vai ver que o cânon não foi algo feito de uma maneira relaxada, levou muito tempo para chegarem ao consenso e dizer, olha, o que a gente tem dentro da Bíblia realmente foi escrito por homens de Deus e inspirados por Deus, ok? Todas elas vão olhar para a cruz. A forma como Paulo escreve, ela sempre olha para a cruz do Calvário, ela sempre olha para a salvação que o sacrifício de Cristo Jesus trouxe para as nossas vidas. Então ela tem um selo. Então é por isso que eu afirmo tranquilamente, carta aos Hebreus foi escrita por Paulo? Não. Ah, mas tem muito da escritura de Paulo, parece a forma de Paulo. Sim, muito provavelmente talvez um discípulo de Paulo escreveu carta aos Hebreus, ou alguém que tinha um contato muito próximo de Paulo escreveu a carta aos Hebreus. O fato é que a carta aos Hebreus a gente nunca vai saber quem escreveu, porque a pessoa quis se manter no anonimato. Mais à frente a gente fala um pouquinho mais a respeito disso, ok? Elas sempre olham e transparecem, como em 1 Coríntios 2,2, né? Ou através do seu escrito para o apóstolo, a cruz era todo um laço de união humana com o divino. Como eu disse, Paulo ele sempre vai olhar para a cruz. A cruz é a solução para o problema que se iniciou lá no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva pecaram e foram destituídos da presença de Deus por causa do seu pecado, dentro do plano de salvação que Deus criou para as nossas vidas, e Paulo entende isso muito bem, a cruz fazia parte disso. Sem a cruz, que foi o objeto de morte de Cristo, nós não teríamos vida. E Paulo entende isso de uma maneira e cria esse laço muito forte com isso daí, ok? Paulo vai escrever lá, né? Ele diz, olha, porque disse de nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque sem o Jesus crucificado, sem o Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, nós não somos salvos. A nossa salvação, a salvação de nós que cremos na palavra de Deus, ela vem por intermédio do sacrifício de Jesus. Se o sangue de Jesus não fosse derramado, nós não seríamos salvos e libertos hoje, ok? Na cruz, o homem sente o quanto o pecado é repugnante e se arrepende, né? Deus em Cristo crucificado perdoa e nos livra. Ou seja, aquele sofrimento que Jesus passou na cruz do Calvário era para mim e para você termos passado. É isso que Paulo, a ideia que Paulo passa, né, em todas as cartas que ele escreve é essa, que aquele sacrifício que foi feito por Cristo Jesus na cruz do Calvário era um sacrifício que era para mim e para você, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pela forma como nós nos comportamos e somos. Então essa é uma das características de Paulo, ok? Outra característica de Paulo, né, é que quando ele olha, ele transparece isso daí, é lá no verso de 2 Coríntios 5,19, ele diz, olha, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, na cruz o homem sente o quanto o pecado é repugnante, e ali a gente é, de uma certa maneira, salvo. Por isso, isso é uma das características de Paulo. Outra característica de Paulo é a exaltação do Cristo glorificado, ok? Paulo foi convertido pelo ministério direto de Cristo, né? Quando esse já tinha ascendido aos céus. Vamos entender, os outros apóstolos, os outros 12, né? E até mesmo o 13º que entrou no lugar de Judas, chamado cognato Matias, né? Eles tiveram contato com Jesus, viram Jesus direto. Paulo não. Paulo vai estar lá em Atos, lá no capítulo 9, se dirigindo enfurecido a Damasco para tentar prender judeus não, para tentar prender cristãos ali, e nesse meio do caminho aí ele acaba tendo um encontro aí então com Jesus. Então ele tem essa diferenciação, ele enxergou o Cristo glorificado, né? Essa visão de Cristo foi o que chamou pelo seu nome, né? Quando diz Paulo, porque me persegues, né? Alguns vão dizer que ele caiu do cavalo. Ele não caiu do cavalo, ele caiu com o rosto em terra. Só ir lá para o capítulo 9 de Atos, ler com atenção, você vai ver que não fala que ele caiu do cavalo, diz que ele caiu com o rosto
em terra. Isso aí gerou um efeito impagável na vida do apóstolo, fazendo com que o apóstolo, toda vez que escrevesse, mostrasse o Cristo exaltado e glorificado. Olha lá que interessante que diz em Efésios 1, capítulo 1, do verso 20 a 22, assim: o qual exerceu, além de Cristo, ressuscitado dentre os mortos, fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado e potestado, o poder e o domínio é dele, e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no século vindouro, o pôs todas as coisas debaixo do seu pé, para ser a cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Olha que interessante, o Cristo exaltado é outra coisa que faz parte do autor. Você sabe que é o autor que está escrevendo. A gente vai notar esses detalhes aí quando formos falar particularmente de cada uma das epístolas que Paulo escreveu, ok? Como ele é mostrado, né? O Cristo nos evangelhos. Ele podia aparecer aos olhos incrédulos como um mero ser humano histórico, fundador de uma religião, mas nas epístolas paulinas esse elemento passa a mostrar o divino. Olha que interessante, quando a gente olha, e realmente é assim dessa forma, quando a gente olha os evangelhos, o Marcos, Mateus, Lucas e João, eles não apresentam um Cristo glorificado, eles apresentam um Cristo homem, que realmente é o Cristo que viveu com eles nos 3 anos de ministério que houve ali. Paulo já não, Paulo ele já vai mostrar a divindade de Cristo glorificado, né? O dono, né? O Senhor de todos, né? Paulo ele emprega muito a palavra kurios nas suas escritas. A palavra kurios do grego quer dizer Senhor. E é muito interessante que nós hoje em dia que estamos vivendo aí, isso fica para você aí que é meu irmão em Cristo, né? Que está aí dentro da igreja, a gente hoje em dia não quer Senhor. E o senhorio de Cristo significa que nós somos escravos dele, que nós devemos servir a ele. Mas hoje em dia as pessoas querem ser amigos de Deus, não escravos. Mas na realidade nós fomos chamados para sermos escravos, porque o Senhor Jesus é nosso Kurios, é nosso Senhor. Na época que Paulo escreveu isso era muito perigoso ele escrever que Jesus era Kurios, porque Kurios era somente César. O único Senhor, o único dono de todos naquele período era César. Mas Paulo dizia que o Senhor era Jesus. Então, esse é um outro ponto. Outra característica da carta, né? O mesmo declara que isso é um ministério que foi declarado lá em Efésios 3, né? No verso 3 ao 9, né? Que os gentios sejam juntamente herdeiros, incorporados e consortes da promessa de Cristo mediante o Evangelho. Mas além disso, a igreja é o corpo de Cristo e ele é a sua cabeça, se formando assim uma unidade vital e orgânica entre ambos. Olha que interessante. Paulo, diferente dos evangelhos, ele já vai abrir a porta dizendo, olha, esse evangelho ele é também sim para os gentios, tá? Esse evangelho ele é sim também para os não-judeus. Então essa é uma outra característica. Um termo que Paulo gosta muito de utilizar nas suas escritas é o termo mistério, né? Usado frequentemente por Paulo na Bíblia, essa palavra quer dizer a verdade divina revelada. Quando ele diz, olha, esse é um mistério, é a verdade divina que nos foi revelada, ou seja, uma verdade que Deus, né, não revelara, ficou ignorada pelo homem. Ele diz a respeito do mistério, né, o mistério de Deus. Qual é esse mistério de Deus? É essa palavra aí, que não nos foi revelada, ok? O mistério é o propósito de Deus para o seu povo, né? Se a gente for lá em 1 Coríntios 2, de 6 a 10, a gente vai ver Paulo falando disso, né? Faz uma profunda descrição do mistério da sabedoria de Deus revelada no seu Filho pela instrumentalidade da palavra. Ou seja, esse mistério hoje em grande parte está revelado para nós porque foi escrito, né? O apóstolo deseja que o mistério de Deus fossem conhecidos pelos crentes, a fim de que nenhum deles fosse enganado por nada, nem por ninguém. Hoje em dia a gente vive aí um grande problema. Talvez você esteja me assistindo até aqui, você não é crente, você pelo contrário, você tem medo aí, até mesmo tem muito crente que apostata da fé, por conta de falsos pastores e falsas seitas que têm aparecido aí, mas a culpa na grande realidade de tudo isso é nossa, porque eu não procurei conhecer a palavra. Olha que interessante, Paulo ele queria que todos conhecessem a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que eles não fossem enganados.
E quando a gente não conhece, a gente é, sim, falsamente enganado, né? Se eu te der uma nota de R$100 e você não conhecer bem dinheiro, se ela for falsa, você aceita facinho, facinho, facinho. Se você conhece bem direito, você vai dizer, opa, não é bem isso. Isso aqui está errado, ok? Vendo um pouquinho ali do que estava no verso anterior, diz assim, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual depois pré-ordenou desta a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos entregou, nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas percusta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha que coisa maravilhosa esse texto que Paulo escreve, falando de conhecimento. A palavra de Deus, Paulo ainda vai escrever que a sabedoria humana é loucura para Deus e a sabedoria de Deus é loucura para os humanos, né? Então Paulo expõe aqui esse mistério, que é a palavra revelada de Deus. Paulo também vai falar muito da graça, né? A graça ocupa um lugar muito importante nos escritos de Paulo. Se a gente for lá para Gálatas 2, 21, Gálatas 3, 4, há um contraste com a lei, porque os judeus se apegavam à salvação na lei. Eu conheço a lei, eu pratico a lei, eu sigo as leis, mas Paulo vai dizer, olha, a salvação agora ela vem pela graça. Você que está me assistindo e não sabe o que é isso? Graça é um favor imerecido, é assim que somos salvos. Não tem como eu comprar minha salvação. Não adianta eu me esforçar, não adianta eu pagar um maior preço, não adianta eu dizer, eu sou bonzinho, eu estou fazendo doações, eu estou dando donativos, eu me comporto bem. Esqueça, nós somos salvos pela graça e pela nossa fé em Cristo Jesus. Se não for assim, não tem jeito de ser salvo. Não perca seu tempo. Não vai ser fazendo doações, não vai ser... Não. Se você quer ser salvo segundo os conceitos da Bíblia, você precisa crer em Deus, entregar sua vida a Ele, para receber a graça, esse favor imerecido. A graça divina é gratuito, não merecido, o amor, favor de Deus ao pecador, que se manifesta especialmente no plano divino de redenção do homem por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vai estar lá em Romanos 3, 24 a 26. Meus queridos, aqui a gente termina então a introdução às epístolas paulinas. Talvez ainda hoje, se eu tiver tempo, eu grave o vídeo da primeira epístola, onde a gente pode conversar mais um pouquinho. Esse vídeo eu estou soltando ele atrasado, era para mim ter gravado ele ontem, estou gravando só hoje, na manhã de domingo, dia 28. E pretendo postar daqui a pouco esse vídeo. Mais uma vez, a você que me acompanhou até aqui, eu agradeço. Espero que essas aulas estejam produzindo um conhecimento na sua vida, espero que essas aulas estejam te aproximando um pouco mais de conhecer a vontade de Deus. Nós ainda falamos pouco nas cartas, nós vamos ver e vamos tentar entender um pouco mais a vontade de Deus expressa através dos escritos de Paulo. Que esse domingo possa ser um domingo abençoado na sua vida, que me acompanhou até aqui, que me ouve nesse momento. Como eu sempre digo no encerramento das minhas aulas, eu deixo a paz do Senhor com todos, até mesmo você que ainda não entregou sua vida a Jesus, você que não é talvez evangélico, você que talvez não é nem cristão, mas eu deixo a paz com você, porque certa feita o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, saudai a todos com a paz do Senhor. Aqueles que receberem, a paz pousa sobre ele. Os que não receberem, a paz torna para ti. Espero que nessa manhã, nesse dia que você está me ouvindo, no momento que você está me ouvindo, essa paz que vem de Cristo e excede todo entendimento, possa repousar sobre a minha e a sua vida. Que Deus o abençoe grandemente. Forte abraço. E nos vemos na próxima aula.